E aí pessoal, aqui quem fala é o Camilo e hoje eu vou fazer uma videoaula sobre comunicação do Arduino com o LabVIEW. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas vocês seguem até o final que vai ser bem interessante. Eu estou recebendo vários e-mails dizendo: Ah, Camilo, eu estou fazendo um projeto de monitorar a temperatura. Eu estou utilizando o Arduino e o LabVIEW, só que eu não estou conseguindo fazer a comunicação. Poderia me ajudar? Então beleza, então esse vai ser um breve tutorial bem simples para fazer essa comunicação entre o Arduino e o LabVIEW, tá? Então beleza, vamos lá. Eu estou utilizando o DHT11, né? Para quem tem o DHT11 desse modelo, você pode utilizar essa configuração aqui de pinagem. Mas agora tem um modelo que esse sensor ele é soldado em outra plaquinha, e essa plaquinha já vem com um resistor embutido nela. Então a saída é apenas 3 terminais. Então para quem tem esses 3 terminais, o primeiro terminal, como por exemplo, se começasse desse aqui para cá, esse primeiro terminal é o de sinal, igual aqui, mas sem ligar um resistor, você não precisa colocar. O segundo é o positivo, né, 5 volts, e o terceiro é o negativo. Então, beleza. Eu queria falar que todos os arquivos dessa videoaula vai estar em um site. Eu vou colocar o site na descrição aqui embaixo. É www.labinobrasil.com. Lá você pode encontrar outras videoaulas e todos os arquivos dessa videoaula, tá? O arquivo do Arduino e o do LabVIEW. Então, beleza, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é desenvolver o nosso programa no Arduino. Então aqui eu tenho meu stash do Arduino. Eu vou precisar da biblioteca DHT11, que vai estar disponível para download no site. Então para isso eu vou em stash, import library, e vou utilizar o biblioteca DHT11. Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou definir qual pino que eu vou utilizar. Aqui eu estou utilizando o pino 2, tá? Então eu vou colocar um define, o DHT pin, tá? 2, estou definindo que o DHT pin vai utilizar o pino 2, pino digital 2. Tá? E eu também vou definir qual é o modelo do meu DHT. Então, DHT type vai ser o DHT11, tá bom? É importante que essas letras estejam maiúsculas. Esse é o tipo de sensor. Beleza. Vou precisar do meu void setup. E do meu void loop. Então, beleza. Eu vou ter uma comunicação serial. Então eu vou declarar, eu vou instanciar, quer dizer, iniciar, né, a minha comunicação serial. Então serial.begin com a velocidade, o baud rate de 9600, tá? E também eu vou agora criar o meu objeto do tipo DHT. Então eu vou utilizar DHT, né, que é o da biblioteca. Agora eu vou criar um objeto do tipo DHT, né, ou qualquer nome que você quiser aqui, ó, nome do sensor. Eu estou utilizando DHT e eu vou instanciar ele com o meu DHT pin, que eu estou definindo qual pino que ele vai ser, e o DHT type, né, que é o DHT11. Beleza, deixa eu só executar para ver se está alguma coisa errada.
Até agora tudo bem. E depois de ter criado, instanciado aqui meu DHT, eu vou iniciar ele. Então dht.begin. Beleza, eu instanciei ele. Agora eu vou fazer a parte de comunicação. Essa parte de comunicação, ele vai receber dados do LabVIEW e vai enviar dados para o LabVIEW. Quando o LabVIEW envia os dados para o Arduino, quer dizer que ele está pedindo os dados de temperatura e umidade. Então ele vai fazer uma aquisição de dados. Para isso ele precisa falar qual tipo de dado que ele quer. Então vou iniciar aqui, vou criar um if, vou colocar um serial available. Se estiver recebendo alguma coisa na porta serial, né, se a quantidade de bits que estou recebendo na porta serial for maior que 0, eu vou entrar dentro desse if. E dentro do if, eu vou ler esses dados que eu estou recebendo. Então, para isso, eu vou criar aqui um char in. Essa variável do tipo char que eu vou receber todos os dados do LabVIEW. Então, in é igual a fazer uma conversão aqui para byte serial.read, ok? E tudo que eu estiver recebendo eu vou passar ele para uppercase. Então, para me passar um dado do tipo character para caixa alta, eu vou utilizar a seguinte forma aqui, ó, e till, e aqui agora o número em hexadecimal. Então isso aqui vai passar os dados que eu estou recebendo aqui na porta serial para a caixa alta. Tá tudo certo. Então depois de receber isso, agora eu vou tratar os meus dados. Então if, se eu estiver recebendo um valor igual a, por exemplo, t, em aspas simples, eu vou enviar para ele temperatura, tá? Então, quando eu receber um t, eu vou retornar a temperatura, tá? E para me retornar a temperatura, eu vou enviar via serial. Então, serial.print ln, colocar aqui tempo para a gente testar depois, tá? E se colocar um else if aqui, ou se in for igual a H, por exemplo, eu vou enviar a umidade. Então serial.println umi. Beleza? Deixa eu conferir se está certo. Vou fazer o upload para minha porta do Arduino. Estou conferindo que está tudo certo. Então agora eu vou fazer o upload. Bom, o upload foi feito, agora vamos testar isso. Se eu enviar T, ele vai me retornar a temperatura. Se eu enviar H, ele vai me retornar a umidade. Vou enviar vários T's e vários H's. Então, até agora está tudo bem. Agora a gente vai terminar de fazer isso. Agora eu quero enviar a temperatura. Para me enviar a temperatura, eu tenho que fazer um método de ler a temperatura. Então, para isso, eu vou criar duas variáveis aqui do tipo inteiro, que é int temp e int umi, de umidade. Então, aqui na temperatura, quando eu receber o T, eu quero passar para a variável temp, né, a leitura da temperatura. Então, dht.read temperature. Tá ok? E eu vou enviar a temperatura, temp. Aqui do mesmo jeito, se eu receber o H, né, eu vou enviar a umidade. Então, dentro da variável umi, eu vou ler
a umidade do DHT. Então dht.read humidity. Vou ver se está tudo certo. Tá errado aqui. É um ponto aqui. Beleza, agora vamos passar por Arduino e fazer os testes. Passou, agora vamos testar. Então, se eu enviar T, ele me retorna a temperatura que é 28. Se eu enviar H, esquecendo aqui, né? Eu tenho que colocar aqui umi. Então, beleza. Se eu enviar o T, ele vai me retornar a temperatura. Se eu enviar H, a umidade. Então, beleza. Então, até aqui da parte do Arduino já está pronto. Tá ok? Então, vou colocar aqui para vocês verem. Agora vai para a parte do LabVIEW. Quando você cria um novo VI no LabVIEW, vai aparecer essas duas janelinhas, que é o painel frontal e o diagrama de blocos. Tá ok? Então, para mais informações sobre o LabVIEW, você pode consultar o site, que ela vai estar te mostrando certinho como funciona o LabVIEW. Então, beleza. Agora vamos começar aqui no diagrama de blocos. Para a gente iniciar a comunicação serial, eu vou utilizar aqui a paleta Instruments I/O, botão direito, Instruments I/O, serial. E vamos utilizar aqui os blocos do VISA. É importante que o seu LabVIEW esteja instalado essas paletas do VISA e os drives do VISA. Então, beleza. Aqui eu estou utilizando o Configure Serial Port, tá? Aqui no VISA Resource Name vou criar um controle. E esse controle aqui, no diagrama de blocos, é o que eu vou selecionar minha porta serial. Então, porta serial. Beleza? Que eu estou conectado na porta serial 3. E o baud rate, aqui é padrão 9600. Se você quiser utilizar outros baud rates, você também pode utilizar. Então, agora eu vou criar aqui um loop. While loop. E nesse while loop, eu vou fazer a primeira parte de comunicação do LabVIEW com o Arduino. Para isso, eu vou ter que enviar uma aquisição. Então, eu vou enviar para o Arduino falando o que eu quero receber. Então, eu vou utilizar aqui o VisualWrite, né, que eu vou escrever na porta serial. Então, aqui, eu vou pedir uma aquisição de temperatura. Então, como lá eu defini que para o Arduino enviar a temperatura, para mim eu tenho que enviar a letra T. Então, depois de enviar essa letra T, eu vou criar um novo loop, tá? Vou utilizar aqui na paleta serial o bytes at port e vai me indicar se eu estou recebendo alguns bytes na porta, tá? E aqui me indica quantos bytes estão saindo. Beleza. Agora eu vou verificar se esses bytes é maior do que 0. Então, se eu estiver recebendo algum byte na porta, se ele for maior do que 0, eu vou pedir para ele então fazer a leitura. Vou usar um case. Esse case é como se fosse um if, se for true ou false, né? Dependendo da entrada. Por exemplo, se for maior do que 0, vai ser true. E eu quero fazer o que? Eu quero ler esses dados da porta. Então eu vou utilizar aqui o VisualRead. Bom, e byte count é a quantidade de bytes que eu vou ler dessa porta. Então eu vou colocar em bytes at port, que é a quantidade de bytes que eu estou recebendo na porta. Então beleza, até agora a gente enviou e recebeu. Depois de receber aqui, você tem a saída, que é o read buffer, que vai te retornar o valor que está lendo.
Aqui está recebendo do tipo string, então a gente tem que passar isso para um número inteiro. O que a gente vai fazer? Vou utilizar aqui na paleta string barra number, decimal string to number. Aqui no string eu vou conectar no read buffer e ele vai te retornar o número. Vou criar um indicador. Então aqui no painel frontal eu já vou ter aqui um indicador mesmo aqui do número. Então beleza, aqui eu vou continuar o fluxo de dados da minha porta serial e de erro. Quando for falso, quando não estiver recebendo nada, então vai continuar o fluxo normalmente, tá? Então beleza. Mas se demorar muito para receber esses dados, o que eu vou fazer? Então eu vou ter que colocar aqui dentro um delay. Vou colocar um delay aqui dentro, um time, what, create aqui. Vou colocar 1 milissegundo para executar esse loop. E para me verificar se ele tiver quando o tempo estourar, o tempo de leitura estourar, sair do loop, para ele não ficar sempre aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui esse esqueminha, que é o loop iteration, que ele te informa quantas interações de loop foi executadas. Então, por exemplo, se ele for maior do que 500, vou colocar 500 aqui. Se essa interação for maior do que 500, eu quero que finalize o loop. Essa bolinha vermelha aqui é onde finaliza o loop, tá? E também quero finalizar o loop quando eu ler esses dados. Então eu vou utilizar aqui uma porta OR, tá? Então quando eu receber dados ou quando o tempo estourar, aí eu finalizo o meu loop. Então aqui eu finalizei o loop e para cada interação vai ser 1 milissegundo. Então ele vai ter 500 milissegundos para que o dado chegue aqui no bytecode port, né, e seja lido. Caso não tiver um dado recebido, ele já pula isso. Então vamos testar apenas a parte de temperatura e depois vamos implementar agora a parte de umidade. Então depois que eu executo esse loop, essa leitura, eu também vou colocar um delay aqui dentro, um delay de 1 segundo, tá? E aqui no meu loop condition, eu vou clicar o botão direito e criar um controle, que é o botão de stop para a aplicação, tá? Então vamos testar agora para ver se deu tudo certo. Se não deu, vamos ver o que está acontecendo. Então vou selecionar minha porta serial, que é a CON3, e vou dar um start aqui, um run. Bom, eu dei um run. Vamos ver se eu vou receber o número. Bom, recebi, estou recebendo a temperatura. Agora está 29 graus. Então quer dizer que aqui está tudo certinho. Apertar um stop. E agora a gente vai para a parte de umidade. Então para poupar um pouco o tempo aqui, eu vou copiar essa parte aqui do while loop, tá? Que vai ser idêntico para a umidade. A gente vai mudar aqui a parte de aquisição. Então vou passar aqui um pouco para baixo, vou aumentar meu loop e vou colar. Aí eu vou excluir esses dois fios e vou ligar ele aqui, fio de erro e o fio da porta serial, tá? E eu vou enviar o H. Então aqui eu estou recebendo a temperatura e aqui agora a umidade, tá? E eu vou usar aqui esses dois fios para finalizar a conexão serial.
Então vou de novo lá no instrumento I/O, serial, na paleta serial, vou utilizar o Visa Close. Então quando eu finalizar a aplicação, também eu vou finalizar a conexão com a porta serial. Então aqui tem a umidade, eu vou dar um play e vamos testar isso. Então beleza, ó, a temperatura está em 29 e a umidade em 33. Então agora está funcionando. Agora a gente vai fazer aqui o meu painel frontal ficou um pouco mais com boa aparência. Então errei aqui. Então se você clicar com o botão direito na paleta numérica, você vai ter vários componentes aqui visuais do LabVIEW. Então aqui eu vou utilizar o termômetro para temperatura. Vou deixar aquele um pouquinho mais gordinho, tá? Vou aumentar aquele um pouco. A temperatura vai de 0 a 100. E eu vou utilizar esse meter para indicar aqui a umidade. Vai de 0 a 100%. Também vou aumentar um pouquinho. Tá? Então beleza, eu tenho minha porta serial. Eu tenho aqui o botão de stop. E agora eu tenho minha temperatura e minha umidade. Aí, esses dois novos componentes que eu coloquei, se eu clicar 2 vezes em cima, vai parar aqui na área, no diagrama de blocos. Aí basta você ligar aqui com a saída numérica, né, a temperatura, e eu vou mudar aqui para a representação para int 32. Na umidade, mesma coisa, pegar a umidade, ligar aqui na saída da conversão, né, de string para numérico, e representação para int 32. Então beleza, já tem a conexão aqui dos dois. Agora eu vou deixar um pouquinho mais bem aparente. Eu vou utilizar aqui, ó, na Decorations, Vertical e Smoothbox. Vocês podem ver que ele ficou aqui na frente. É só selecionar ela, vem nesse botãozinho aqui e Move to Back. Então ficou agora com a aparência bem melhor do que era antes. Eu vou clicar Run. Ele vai dar uma ajustadinha. Tá? Temperatura 39 graus e umidade 33%. Então agora, só para finalizar isso aqui e ficar de uma forma mais legal a nossa aplicação, eu vou fazer um esqueminha de enviar um e-mail com a temperatura e umidade. Essa parte que eu vou mostrar para vocês está disponível no site, tá? Faz parte da paleta do Toolkit LabVIEW, né, que é uma comunicação do LabVIEW com o Arduino. É um kit de ferramentas que facilita a programação. Então você não precisa programar mais com o Arduino, você programa só em LabVIEW. Então se vocês quiserem saber um pouco mais, é só acessar o site aqui na descrição. Então, beleza, eu vou criar um novo loop aqui. Esse loop eu vou ficar monitorando o tempo e a data que eu vou colocar ali para enviar esse e-mail. Então, para mim monitorar essa data, eu vou utilizar aqui em Time o getDataTime, tá? Ele te retorna aqui, ó, create indicator, a hora e o dia, mês e ano, tá? Então esse aqui é o indicador de data e hora. Então, para mim comparar essa data que está correndo aqui em tempo real com a data que eu quero para enviar o e-mail, eu vou fazer o seguinte: eu vou comparar as duas, a de tempo real e a que eu quero. Para isso eu vou aqui na paleta Comparison e vou colocar aqui o bloco Equals. Então eu vou comparar a data em tempo real
se é igual a, vou criar um controle, a data que eu quero, tá? E que é legalzinho que ele tem um botãozinho para você selecionar qual a data. Então tem a data real e o que você quer. Então aqui eu vou colocar real time e aqui dia e hora para envio de e-mail, tá bom? Então aqui é o tempo real e aqui a data e a hora, o dia para enviar o e-mail. Então o que eu vou fazer? Se as datas forem iguais, eu vou enviar o e-mail. Então eu vou criar aqui um case. Dentro desse case, eu vou colocar o código para enviar o e-mail. Então aqui, quando for igual, vai entrar dentro de true. Tá? Agora eu vou para minha paleta Labino, como eu disse antes. Lá no site você pode saber um pouco, ficar um pouco informado sobre essa paleta. Eu vou ter em rede e eu vou utilizar aqui o bloco send e-mail. Tá bom? Então beleza, aqui nesse send e-mails eu vou colocar ele um pouco aqui maior, tá? Send e-mails, que aqui eu vou informar. Aqui no primeiro é a porta, tem padrão, né? Create constante, essa porta é padrão. O servidor de e-mail também aqui é o padrão. Se você quiser mudar para o seu servidor de e-mail, aqui é o nome do remetente, que no meu caso vai ser eu, Camilo Júnior. Eu vou enviar um e-mail para mim mesmo. Camilo Júnior, o nome do destinatário para Camilo Júnior também. Camilo, né? Aqui a senha da minha conta de e-mail, porque eu preciso de uma conta de e-mail para enviar. Então vou colocar aqui minha senha. Agora aqui habilitei esse SSL, não precisa. Se você quiser colocar os anexos, o assunto, temperatura e umidade. A conta de usuário é o e-mail da conta, né? Então Barreto juniormail@gmail.com, tá? A cópia de e-mail, se quiser enviar para outra pessoa. Aqui o corpo da mensagem, né? E o e-mail. Então vou criar aqui a constante. O e-mail vai ser o mesmo que o meu. Então o que eu vou fazer? Eu vou apenas excluir isso aqui e conectar junto com esse fio, tá? Então beleza. Agora eu vou criar aqui, eu vou modelar a mensagem lá do e-mail. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui a paleta string, esse bloco concatenate string, tá? E eu vou fazer o seguinte, aqui ó, create a constante, eu vou colocar temperatura, né? Então vou pegar essa temperatura e concatenar com outro valor que vai estar aqui. Então eu posso ir baixando ele aqui, ó. Então se eu tenho temperatura, eu vou concatenar com o valor de temperatura. Agora eu tenho a umidade. Tá? Agora eu tenho umidade. Vocês perceberam que eu deixei um aqui pulando para colocar a temperatura. Então agora eu tenho umidade e aqui embaixo eu vou informar a umidade. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Para a gente não pegar um fio daqui e passar até aqui, por exemplo, aqui nesse caso, eu vou criar aqui uma variável local para me
fazer um jumper daqui para cá. Então eu clico no botão direito, create um indicador. Esse indicador aqui no caso é da umidade. Vou colocar um umi, né? E se você clicar nele 2 vezes, ele vai vir para cá, mas eu quero esconder ele. Então clico no botão direito, visible hide indicator, tá? Agora ele vai ficar invisível, ninguém vai ver ele. Então eu tenho essa variável. Então para me fazer um jumper para cá, eu clico no botão direito, create local variable. A umidade, de novo, create local variable. Você está vendo que está entrando dados nela, então eu quero ler dados dela. Então eu vou clicar no botão direito, change to read e conectar aqui embaixo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com a temperatura. Botão direito, create control, tá? Temp, control não, eu vou change to indicator, ele é indicador, tá? E eu já escondi ele. Então beleza. Agora o que eu faço? Crio uma variável local. Então create local variable, coloco ele para read e conecto aqui nesse que estava sobrando da string, que eu vou concatenar a temperatura com o valor. E aqui vai sair tudo concatenado e eu vou colocar no corpo da mensagem. Aqui vocês podem ver que tá uma lista de erros. Eu vou ver o que é. Então está falando que está faltando aqui a conexão com o loop condition. Então o que eu vou fazer? Eu vou também fazer um jumper com esse stop. O create local variable. Apareceu esse stop aqui, mas é um bug. Create local variable. Coloca ele como read. Vou conectar aqui. Primeira vez que eu vejo esse erro aqui, dá um bug, ó. Tá? Então tem outro erro, vamos ver o que é. Tá falando da variável do botão stop aqui, ó. Quando você tem um jumper desse botão, você tem que mudar a ação mecânica dele. Então eu vou colocar esse primeiro aqui. Então até agora foi tudo certo, tá? Vamos testar isso. Aqui dentro eu vou criar uma variável true e criar um indicador para ela, tá? Então quando o meu programa enviar o e-mail, ele vai ligar esse LED, tá? Então beleza, eu vou dar um play, que está contando o tempo real. Aqui a dia e a hora para me enviar. Então aproveitando esse tempo aqui, eu vou selecionar aqui hoje às 20h58. Não vai dar tempo mais. E 59, né? Agora vou colocar aqui tudo 0, tá? Então quando for 20h59 ele vai enviar o e-mail, tá beleza? Eu vou cortar o vídeo aqui e quando estiver perto eu volto para mostrar para vocês. Bom, voltando aqui galera, tá quase na hora e eu vou mostrar aqui para vocês que ele vai enviar o e-mail. Eu vou tentar mostrar para vocês isso no meu e-mail, tá? Então beleza, ele está falando que o e-mail foi enviado. Aqui deu um erro aqui, eu não sei o que é isso, mas eu vou dar um continue aqui e um stop. Mas
provavelmente o e-mail foi enviado e eu vou mostrar para vocês, tá beleza? Então todos esses arquivos que estão aqui vai estar disponíveis lá no site. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar por esse e-mail mesmo que eu mostrei para vocês, barretojuniormeio@gmail.com, tá beleza? Então é isso aí, pessoal, e até mais.